Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, Agitos Mil, falando um pouquinho mais sobre saúde. Há muito tempo você estava esperando, né? A gente tem uma paradinha que agora a gente entrou na época de temporada, que é uma loucura de gravações, mas a gente não pode deixar a saúde de lado sem deixar de mencionar que nós estamos entrando naquela época do verão, né? Onde as pessoas ficam mais bonitas ainda, se cuidam ainda mais. Mas tem muita gente também preocupado com aquele famoso probleminha. Marinês, eu vou para a academia todo dia, mas tem gordurinha localizada que eu não consigo tirar. A academia não tira de jeito nenhum. Não há regime que tire. Para isso, a gente vai falar um pouquinho para vocês de cirurgia plástica. Bom demais, né? Eu trouxe, então, diretamente, é claro, lá da região do Meio-Oeste, que agora também é nosso aqui, nosso litoral catarinense, o Dr. Flávio Burgin. Ele que é cirurgião plástico, para tirar algumas dúvidas da gente. É meu convidado especial desse programa. Dr. Flávio, primeiramente, seja muito bem-vindo ao programa. Me fala um pouquinho, o que é a cirurgia plástica? Marinês, seja bem-vinda à nossa clínica. Cirurgia plástica é uma especialidade dentro da medicina, né? O acadêmico se forma médico e ele tem várias possibilidades de cursar especializações, né? A cirurgia plástica é uma especialidade que lida com... As pessoas talvez não saibam, mas assim, a plástica lida com várias áreas, né? Dentre elas, a parte estética, né? Talvez é a parte que a gente mais trabalha, justamente porque há uma procura maior, né? E os profissionais tendem a procurar aperfeiçoar as técnicas nessas áreas, mas a plástica lida com a parte reparadora, como o tratamento de queimados, né? Com a parte de correção, por exemplo, daquelas crianças com lábios leporinos, né? A parte de cirurgia crâniofacial, até alterações da região genital. Então, assim, é um leque imenso que a especialidade lida, né? E que traz como opção para o público, justamente para fazer um atendimento melhor. Para quem é indicado, doutor, muita gente confunde cirurgia plástica com emagrecimento. Para quem é indicada a cirurgia plástica? A cirurgia plástica está indicada para todas as pessoas que sentem que estão infelizes com alguma situação no seu corpo, né? E que gostariam de ver a possibilidade de melhorar isso, né? Para isso é interessante a procura de um profissional, de um cirurgião plástico, especialista pela sociedade, né? Justamente para uma avaliação, né? E ver se realmente existe ou não uma indicação de se diminuir uma gordurinha aqui, tirar uma pelezinha aqui, né? O emagrecimento ele sempre é benéfico, né? Sempre é benéfico e ajuda na cirurgia plástica. Mas ele tem que ser feito sempre com a orientação do cirurgião, né, do médico, acompanhamento, justamente para não ocorrer um desequilíbrio entre um emagrecimento em excesso e a possibilidade da cirurgia. Entendi. Doutor, quais são hoje os tipos, ou melhor, os avanços da cirurgia plástica na área reparadora? Porque até a gente estava conversando em off esses dias e a gente tinha marcado a entrevista semana passada, o doutor me ligou, Marinês, vamos marcar para a semana que vem, porque eu tenho que fazer uma cirurgia reparadora, pode-se dizer, aquela cirurgia de um punho. Quais são hoje os tipos de cirurgias reparadoras? As áreas da plástica estão sempre em evolução contínua, né? Mas assim, nós temos hoje, principalmente a criação de retalhos, né? Às vezes o paciente tem ou por um acidente, né? Ou por alguma outra alteração, como por exemplo o caso dessa criancinha que eu operei o punho, né? Alguma alteração congênita, né, que nasce e você tem uma possibilidade de reconstruir essa área através de enxertos, através de retalhos, né, muitas vezes com esses retalhos sendo realizados com auxílio da microcirurgia, né. Então, a grande inovação na parte reparadora é justamente essa, né. Outra coisa importante nós, em determinadas situações, nós lançamos mão do enxerto de pele, né. Nós tiramos um pedacinho da pele do paciente e enxertamos esse pedaço na área defeituosa desse paciente, né. Nós temos vários materiais, né, hoje em dia que vêm tentar imitar esse enxerto, né. Só que na prática eles são justamente os melhores, têm um preço muito elevado, né, e nada vai substituir o próprio enxerto do paciente.
A mama, eu sempre falo para as minhas pacientes assim, talvez seja o principal símbolo, né, feminino, né, no corpo da mulher, que são as mamas. Então, a mulher, ela busca sempre ter uma mama bonita, não necessariamente grande, né? Então, a mama, hoje em dia, a mama bonita, né, obviamente, nós temos que levar em conta cada corpo e cada organismo, mas é uma mama com um colo natural, um colo bonito, né, um colo que você bote, por exemplo, um biquíni, um sutiã, ele fique bem desenhado, né, e com uma projeção, né? Então, hoje em dia, a grande maioria das cirurgias de mama visam isso, visam melhorar o colo daquela paciente que muitas vezes amamentou, né, teve uma perda de projeção e uma queda pequena, muitas vezes acentuada das mamas, né, e projetar essa mama justamente para dar a impressão de volume, realmente dar volume, né, mas sempre proporcionalmente para cada paciente, né. Tem pacientes, Marinas, que vêm assim, não, doutor, eu quero 400 ml, porque minha amiga botou, etc. Nós temos que examinar a paciente, né? Cada caso é um caso, né? Nós temos que sempre trabalhar com a realidade, né? Não com sonhos, né? É claro que a cirurgia plástica, a gente encara isso no nosso dia a dia, né? É um sonho, e a gente tem que entrar nesse clima, justamente porque a gente sente muito prazer de poder estar ajudando essa pessoa a alcançar esse sonho, mas com limitações, né? E sempre com a realidade, fazer sempre o que é correto. Sem deixar de mencionar que hoje é super mais tranquilo, né, doutor? Pode-se dizer assim, o material que é utilizado nas cirurgias de silicone, a tecnologia, se é que eu posso estar dizendo isso, me corrija, por gentileza, se eu estiver errada, ela está totalmente avançada. Então, hoje o material ele vem um material muito bom, onde a pessoa pode colocar bem tranquilamente, não tem aquele perigo. Ah, mas doutor, e se de repente estourar meu silicone? Hoje não tem mais esse problema, né? As próteses, ao longo dos anos, né, a primeira prótese de mama surgiu na década de 60, né, e ela era, primeiramente, ela era... Exatamente. Ela era totalmente lisa, né, era de um revestimento de silicone liso, né, e, obviamente, as pessoas começaram a ver, os profissionais, de que começaram a ocorrer algumas complicações e houve uma evolução na formação dessas próteses. Hoje em dia, as próteses são extremamente seguras, tá? Elas têm, né, falando especificamente no caso do rompimento, né, elas têm de 7 a 9 camadas de revestimento, tá? E mesmo se, porventura, vier a acontecer um rompimento, independente do tamanho, o gel de silicone que coloca-se dentro da prótese, ele é um gel coeso, ou seja, à medida que existe um rompimento, esse gel não extravasa. Então, em muitos casos, tá, às vezes a paciente vem se queixando, não, doutor, eu bati a mama, estou preocupada, a gente faz uma ressonância, um ultrassom. Às vezes, né, não, na minoria das vezes acontece de ter alguma microfissura na prótese, e muitas vezes você não opera. Se a paciente estiver bem, né, se não estiver com inchaço, se estiver tudo ok no exame, você pode acompanhar naturalmente essa paciente, né, mas sempre acompanhando justamente para ver se há a possibilidade ou não de uma troca de prótese. Mas os problemas hoje relacionados com prótese, né, principalmente em relação a trauma, a rompimento, é a minoria, né? Particularmente, eu nunca vi, né? Mas a gente ouve em congressos, né, de discussões, né, que isso pode acontecer, mas as próteses hoje são extremamente seguras para se utilizar sem problema. Eu, particularmente, acho, né, a toxina botulínica fantástica, né? Obviamente, se for feita da maneira correta, né, e com a técnica correta. A toxina botulínica, ela vem, né, de uma bactéria que produz essa toxina, e ela tem uma ação muito específica nos músculos faciais, né, que ficam embaixo da nossa pele. Então, ela vai paralisar a ação desses músculos responsáveis pela expressão facial, né? Então, você paralisando esse músculo ou diminuindo a ação desse músculo, você vai ter um alisamento da pele que fica em cima, muitas vezes corrigindo totalmente as rugas ou amenizando essas rugas, né? Então, o Botox vem com essa intenção. E, obviamente, que depende muito das mãos de quem faz,
né, a toxina é a mesma, né? Existem algumas marcas de toxina no mercado, dentre elas o Botox, que foi a primeira e a mais reconhecida, mas, dependendo, obviamente, de como você faz, você pode trabalhar, por exemplo, com a toxina elevação da cauda do supercílio, né, correção da queda do ângulo da boca, né, melhora dessa expressão do bigode chinês no queixo, até algumas marcas de expressão no pescoço, né? Então, assim, a toxina tem, isso falando da parte estética dela, mas ela tem uma ação em vários locais do organismo, né? E ela é fantástica, né? Ela dá um resultado praticamente em alguns dias, a partir de 4, 5 dias, começa a dar um resultado, com resultado final entre 10 a 15 dias, né? Mas tem uma coisa, né, que infelizmente não tem como fugir, que é a absorção, ela é absorvível, né? Então, em média, a absorção dessa toxina vai levar de 6 a 9 meses, né? Então, você precisa refazer o procedimento para você ter o mesmo efeito. Bacana. Falando para vocês, é tanta coisa para a gente falar, né? Mas a gente conseguiu esclarecer um pouquinho das dúvidas nesse programa. Doutor, muitíssimo obrigada por nos esclarecer algumas dúvidas. Muita gente em casa... Aliás, eu sou uma apaixonada pela área de cirurgia plástica, que envolve muitos outros assuntos, como eu falei, a gente vai estar trazendo aos pouquinhos. Doutor, estamos chegando no final do ano. Eu quero que o senhor deixe para a gente a sua mensagem de Natal, sua mensagem de Ano Novo, a quem vem lhe acompanhando há muito tempo já, né? Exatamente. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o seu carinho, né? Nós nos conhecemos há algum tempo e criamos, né, fora desse laço profissional, mas um laço de amizade. Isso que é o importante, né? Gostaria de agradecer a todas as nossas pacientes, né, pelo carinho, pela oportunidade que nos deram de realmente mostrar o nosso trabalho e pelo retorno que a gente recebeu, né? Nós estamos numa fase que a gente muitas vezes escuta muita coisa ruim acontecendo no país, né? Mas eu penso que nós temos que ser a mudança que nós esperamos, né? Tanto no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa sociedade, né? E desejar todos e a todas um excelente Natal, um ótimo Ano Novo e um Ano Novo de muita paz e muita felicidade. Obrigada, doutor. E assim, com essas dicas, com essa mensagem aí de esperança, pode-se dizer assim, a gente continua o programa trazendo muito mais novidades para vocês. Não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas volta rapidinho.